No coração de Pyongyang, existe um prédio que nem os próprios norte-coreanos podem acessar, a misteriosa Sala 39. Oficialmente, ninguém sabe exatamente o que acontece lá dentro, mas, de acordo com os desertores e investigações internacionais, esse escritório ultra-secreto seria responsável por movimentar bilhões de dólares para manter o regime de Kim Jong-un. Acredita-se que a Sala 39 opere como o cofre invisível do governo, financiando programas militares e o estilo de vida luxuoso da elite norte-coreana. Mas, como esse dinheiro então seria arrecadado? Segundo diversas investigações ocidentais, o local estaria envolvido em atividades ilegais como falsificação de moeda, tráfico, produção de medicamentos falsificados, exportação de produtos ilícitos e até mineração de criptomoeda para driblar sanções econômicas. O acesso à Sala 39 é absolutamente restrito. Nenhum estrangeiro pode se aproximar do edifício sem escolta oficial, e os próprios cidadãos norte-americanos só conhecem os rumores. O sigilo é tamanho que o nome Sala 39 nem aparece em documentos públicos. Ela faz parte de um complexo de departamentos com nomes vagos e numéricos, usados para ocultar as suas funções reais. Mesmo entre estudiosos de inteligência, a Sala 39 é cercada de especulações. Há quem diga que ela nem mesmo existe fisicamente, mas que tenha se tornado uma rede descentralizada, operando em vários pontos do país e até no exterior, com empresas de fachada controladas pelo Estado. O que torna esse lugar tão temido e fascinante não é só o mistério, mas o poder que ela representa. A Sala 39 é um lembrete de como regimes fechados podem criar estruturas invisíveis e extremamente eficientes. Na fronteira da Romênia com o Mar Negro, existe uma caverna que permaneceu totalmente isolada do mundo por cerca de 5,5 milhões de anos. A Caverna de Mohyliv, descoberta por acaso em 1986, durante a escavação de um local para a construção de uma usina. O que os cientistas encontraram lá dentro parecia ter saído de um filme de ficção científica. A caverna está selada por uma camada espessa de argila e calcário. Não há entrada de luz solar. O ar lá dentro é carregado de dióxido de carbono e sulfeto de hidrogênio, tornando-o tóxico para humanos. Mesmo assim, em vez de ser um espaço estéril, a caverna abriga um ecossistema próprio e absolutamente único no planeta. Foram identificados mais de 50 espécies de organismos vivendo ali, e 33 delas não existem em nenhum outro lugar da Terra. Aranhas pálidas, vermes, escorpiões aquáticos e insetos que não precisam de visão se adaptaram a esse ambiente extremo ao longo de milhões de anos. E ao contrário do que acontece na maioria dos ecossistemas da superfície, a base da cadeia alimentar não vem da fotossíntese, mas da quimiossíntese, um processo realizado por bactérias que transformam compostos químicos do ar tóxico em energia. O local é tão frágil e instável que a entrada de humanos é extremamente controlada. Apenas alguns poucos cientistas foram autorizados a explorá-lo e, por curtos períodos, com equipamentos de proteção totalmente completo. A alteração mínima do equilíbrio químico pode colocar em risco a sobrevivência dessas espécies. A caverna é um lembrete de como a vida pode surgir e se adaptar nos lugares mais inóspitos do planeta. No meio das águas das ilhas de Andamão, existe um pedaço de terra onde o tempo parece ter parado há milhares de anos. A ilha Sentinela do Norte é habitada por um dos últimos povos completamente isolados do planeta, os sentineleses. Eles recusam qualquer contato com o mundo exterior e o fazem com total firmeza. Toda aproximação é recebida com hostilidade e, por isso, ninguém sabe ao certo quantas pessoas vivem lá, qual idioma falam ou como se organizam a sua sociedade. O governo da Índia, responsável pelo território, proibiu completamente qualquer tentativa de contato. Sobrevoos são limitados e desembarques são ilegais. O objetivo é duplo: proteger os visitantes de ataques e, mais importante,
preservar os próprios sentineleses. Como vivem sem qualquer imunidade a doenças modernas, um simples resfriado poderia devastar quase toda a tribo. Em 2006, 2 pescadores que se aproximaram da ilha foram atacados. Em 2018, um missionário americano também tentou entrar e foi rejeitado violentamente. Mesmo com essas tragédias, há uma curiosidade mundial sobre quem são essas pessoas, de onde vieram e como conseguiram se manter isoladas por tanto tempo. Estudos baseados em observação distantes sugerem que eles vivem de pesca, da coleta de frutos e da caça de animais pequenos. Usam lanças, arcos e flechas e parecem não depender de ferramentas modernas ou metalurgia. Há quem acredite que sua cultura remonte a mais de 60 mil anos, o que faria da ilha um verdadeiro museu vivo da pré-história humana, totalmente intocado. A Ilha Sentinela do Norte continua como um dos lugares mais proibidos do planeta. No coração de Roma, atrás dos muros sagrados do Vaticano, existe um dos lugares mais protegidos e restritos do mundo, os Arquivos Secretos do Vaticano. Apesar do nome causar espanto, a palavra secreto vem do latim secretum, que significa privado. Ainda assim, o mistério permanece. Dentro desses arquivos estão guardados mais de 80 quilômetros de estantes com documentos, cartas, mapas, decretos e manuscritos que cobrem mais de 12 séculos da história humana. Apenas estudiosos com autorização direta da Santa Sé podem acessar uma parte do acervo, e mesmo assim, com diversas restrições. É proibido fotografar, digitalizar ou retirar qualquer documento. Só uma fração muito pequena está disponível para consulta, e o que está trancado permanece envolto em especulações. Muitos acreditam que entre esses documentos estejam textos antigos sobre os primeiros anos do cristianismo, versões alternativas dos evangelhos, heresias condenadas ao esquecimento e até registros secretos sobre aparições, exorcismos e profecias. Um dos rumores mais recorrentes envolve possíveis escritos sobre Jesus que teriam sido censurados por desafiar os dogmas atuais da fé cristã. Outras teorias falam sobre pactos políticos, informações sobre sociedades secretas, documentos sobre Galileu Galilei, os julgamentos da Inquisição e até cartas trocadas entre os papas e líderes nazistas durante o Segundo Conflito Mundial. Apesar das tentativas modernas de abrir parte do acervo ao público acadêmico, o grosso dos arquivos ainda continua inacessível. Nos Montes Urais, uma imensa cadeia de montanhas que separa a Europa da Ásia, ergue-se o misterioso Monte Yamantal. Aparentemente comum à distância, esse monte esconde um dos maiores segredos da Rússia moderna. Desde a década de 1990, satélites espiões dos Estados Unidos detectaram movimentações suspeitas na área, construções subterrâneas gigantescas, túneis extensos e vigilância militar intensa. O local foi imediatamente classificado como uma possível cidade-bunker soviética, construída para resistir a um ataque nuclear total. O governo russo, ao ser questionado, ofereceu explicações contraditórias. Ora dizia que era um centro de mineração, ora uma instalação de armazenamento de alimentos, ora uma base de defesa civil. Nenhuma resposta foi convincente. O mais curioso é que mesmo após o fim da Guerra Fria, o sigilo absoluto permaneceu. A área ao redor do monte é fortemente vigiada, com acesso negado a civis e estrangeiros. Até mesmo imagens aéreas do local são raras. Especialistas acreditam que Yamantal abriga uma instalação subterrânea com capacidade para abrigar milhares de pessoas, possivelmente comandantes militares e políticos em caso de uma guerra nuclear. A estrutura seria conectada a outras bases secretas por túneis escavados a centenas de metros abaixo do solo. Alguns afirmam que armas nucleares poderiam estar armazenadas ali, prontas para o lançamento imediato. Há também teorias mais ousadas. Seria ali que a Rússia desenvolve tecnologias experimentais em segredo? Ou estaria guardando arquivos de guerra, armas biológicas ou até artefatos arqueológicos recuperados durante o período soviético? Por mais que existam mapas que marquem o local e registros de satélite, o Monte Yamantal permanece um mistério intocável. Escondido sob quase 4 quilômetros de gelo na Antártida,
O Lago Vostok é um dos lugares mais misteriosos e inacessíveis da Terra. Descoberto por cientistas russos por meio de radar de penetração do gelo, ele permaneceu isolado do resto do mundo por cerca de 15 milhões de anos. Diferente de outros lagos congelados, o Vostok continua em estado líquido devido ao calor geotérmico vindo do interior do planeta, e é exatamente isso que o torna tão intrigante. O acesso ao lago é proibido, a perfuração da camada de gelo para alcançá-lo é feita com extremo cuidado, por causa do risco de contaminação tanto do lago quanto da superfície terrestre. A pressão ali é extrema e o ambiente completamente estéril, ou pelo menos era o que se pensava. Cientistas acreditam que ali dentro pode existir formas de vidas únicas, adaptadas a condições extremas e totalmente diferentes das conhecidas por nós. Em 2012, amostras coletadas da água revelaram traços de DNA nunca antes registrado, sugerindo a presença de organismos desconhecidos. Teorias então começaram a surgir. Algumas afirmam que o lago poderia abrigar micro-organismos pré-históricos ou até mesmo bactérias extraterrestres, trazidas por meteoritos que atingiram o continente no passado. Nada disso jamais foi comprovado, mas o fato de que tão poucos têm permissão para trabalhar ali alimenta os rumores. No coração da China, próximo à cidade de Xi'an, repousa um dos maiores enigmas arqueológicos do mundo, a tumba de Qin Shi Huang, o primeiro imperador da China unificada. Embora o famoso exército de terracota, com suas milhares de estátuas em tamanho real, tenha sido descoberto em 1974, a câmara principal da tumba onde acredita-se que o imperador esteja enterrado permanece intocada até hoje. O motivo? Um misto de reverência, tecnologia insuficiente e medo. Textos antigos como registros do historiador Sima Qiang descrevem a tumba como um complexo subterrâneo gigantesco, com réplicas de rios e montanhas feitos de mercúrio, armadilhas automáticas para impedir invasores e tetos adornados com pedras preciosas simulando o céu estrelado. Os cientistas confirmaram que o solo ao redor da câmara principal tem altíssima concentração de mercúrio, um possível indicativo de que a lenda pode ser real. Apesar do avanço da tecnologia arqueológica, o governo chinês mantém uma posição rígida. A tumba deve permanecer selada. Oficialmente, a decisão se baseia no respeito pela história e no desejo de aguardar tecnologias que permitam a abertura sem danos ao conteúdo. Mas isso só aumenta as especulações. Seriam as armadilhas reais? O que há de tão importante ali dentro que não pode ser revelado? Algumas teorias apontam para segredos de estado da dinastia Qin, que poderiam reescrever parte da história da China. Outros falam de objetos de poder, manuscritos antigos ou até provas de contato com civilizações desconhecidas. E há quem acredite que, se aberta, a tumba liberaria substâncias perigosas à saúde humana ou ao meio ambiente. Até hoje, a entrada da tumba permanece lacrada, sob uma colina cuidadosamente preservada. Em 26 de abril de 1986, uma explosão abalou o mundo, literalmente. O reator 4 da usina nuclear de Chernobyl, na então União Soviética, sofreu um colapso catastrófico durante um teste de segurança mal executado. A explosão liberou uma nuvem radioativa que se espalhou por boa parte da Europa, deixando um legado de medo e segredo. Hoje, o local exato da explosão onde funcionava o reator continua sendo uma das áreas mais perigosas do planeta. Mesmo após décadas, a radiação extrema ainda torna a entrada proibida. O sarcófago, construído em 86 para conter a radiação, foi substituído por uma gigantesca estrutura metálica chamada de Novo Confinamento Seguro. Finalizada em 2016, ela cobre toda a área do reator e tem como objetivo isolar os resíduos por pelo menos 100 anos. Mas o perigo não está só no ar. Dentro do reator permanece o pé de elefante, uma massa derretida de combustível nuclear e concreto, altamente radioativa. Aproximar-se desse material por mais de poucos minutos pode ser fatal. Mesmo os robôs enviados ao local muitas vezes falharam por conta da radiação intensa. A visita à zona de exclusão de Chernobyl se tornou um tipo peculiar de turismo. Alguns locais, como a cidade fantasma de Pripyat, podem ser explorados com guias especializados, mas o reator 4 em si é inacessível.
Nenhum visitante comum e nem a maioria dos cientistas tem autorização para entrar nos corredores próximos à antiga sala de controle. Há ainda receios de que, se a estrutura de contenção for danificada por tempo, desastre natural ou guerra, a radiação possa vazar novamente, contaminando solo, água e ar. Por isso, o reator número 4 continua sendo vigiado dia e noite. E você, conhecia esses lugares? Se gostou do vídeo, curta e se inscreva no canal para mais vídeos como esse.